sejam bem-vindos, né, para essa formação sobre a campanha da Fraternidade 2021. Então, eu sou a Neia, Lineia, mas me chamam de Neia, bem conhecida por todos. E temos a Isabel, que também vai nos ajudar sobre essa formação. Nós vamos iniciar invocando, né, a presença do Espírito Santo para que ele possa nos iluminar e que sejamos preenchidos e preenchidas com o que o Espírito tem a nos dizer. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos rezar também a oração da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. O tema da campanha deste ano de 2021 é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. O lema é: Cristo é a nossa paz. Do que era vivido, fez uma unidade. Tirada da carta de Efésios, capítulo 2, versículo 14. Então, a Igreja do Brasil, todos os anos, nos convida, né, no período da Quaresma, a viver a campanha da fraternidade, como forma concreta de testemunhar o Evangelho de Cristo. Então, para isso, a Igreja nos apresenta um tema para ser refletido, rezado e colocado em prática. E este ano de 2021 é este tema que foi proposto. E Cristo é a nossa paz. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. E o lema é: Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. O objetivo da campanha é despertar para o sentido da vida, a vida como um dom e compromisso no projeto de Deus, recriando relações fecundas, que nós precisamos bastante, né? Relações fecundas na família, na comunidade e na sociedade. À luz de quem? À luz da palavra de Deus. Sempre, né? Então, nossas ações e atitudes sempre relacionadas à palavra de Deus. Não é algo solto, né? Por isso que ela vai ser fecunda, porque ela tem um direcionamento. E outro ponto importante é que ela será ecumênica. A cada 5 anos fazem a campanha da fraternidade ecumênica, junto com outras religiões, com outras dominações e outras igrejas, né? Buscando o quê? O diálogo de denominações cristãs. E essa campanha da fraternidade, ela foi feita online, devido à pandemia, né? Então, não pararam por aí. Foi bonita a construção, né, Isabel? Então, não, foi um projeto de várias religiões, né?
com pastores, padres, monsenhores, que fizeram a campanha, mas através da internet, das redes sociais. E para vermos que o diálogo ele não é somente presencial, ele acontece também, e como nós estamos vivendo muito presente, também através das redes sociais, que contribuem muito. E que a comunidade ela é formada não somente presencial, ela é formada também através das redes sociais. E o tema e essa será a quinta, campanha ecumênica realizada no Brasil. E ela tem um objetivo geral, que é convidar as comunidades de fé e as pessoas de boa vontade a pensarem, avaliarem e identificarem um caminhar para superar as polarizações e violências por meio do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na universidade. Nós temos 4 paradas que o texto base ele nos propõe e nós vamos refletir com vocês sobre cada parada e pensamos que fiquem atentos a cada uma delas. Bom, então a campanha da fraternidade deste ano, essa campanha ecumênica, ela está fazendo um convite às comunidades de fé a realizarem o caminho de Emaús, que será realizado nas seguintes paradas: ver, julgar e agir. A gente lembra que o texto sobre o caminho dos discípulos de Emaús está no Evangelho de São Lucas, capítulo 24. E da mesma forma que os discípulos, nós somos convidados a redescobrir Jesus Cristo nesse caminho, mas a partir do diálogo. Vai ser o diálogo com Jesus que faz o coração arder. E assim que com o coração ardendo, após esse diálogo, é que os pés partem em missão. Foi o que aconteceu com os discípulos, Jesus tinha sofrido toda aquela violência, porque ele foi contra o sistema da época, então ele sofreu a maior violência que podia, que era a morte na cruz, e a partir após sofrer essa violência, então seus seguidores estavam tristes, Então os discípulos estavam fazendo esse caminho, saindo, com tristeza, com pesar no coração. E nesse caminho eles se encontram, com Jesus. Inicialmente eles não reconhecem, e aí Jesus vai conversando com eles. E nesse diálogo, Jesus conversa, vê o que está acontecendo, explica para eles as escrituras, até o momento em que ele vai, eles chegam no ponto, e Jesus faz que vai sair, e aí os discípulos o convidam. Então, ele chama ele para comer, e no partir do pão eles reconhecem Jesus. Na hora que eles reconhecem Jesus a partir desse pão, então eles sentem essa presença e retornam, para fazer o testemunho, para dar o seu testemunho. Então nós somos convidados desta forma, a dialogar, a conversar, e a partir da presença de Jesus na nossa vida, dar o nosso testemunho. É isso que a campanha vem. Então nessa primeira parada, nós somos convidados a ver, e aí nós vamos fazer, a campanha propõe a troca de impressões sobre os acontecimentos mais recentes. E nessa troca de impressões é proposto que se converse sobre esses acontecimentos que marcaram a nossa história e as alternativas, e saídas identificadas, e ver se essas alternativas elas são opções coerentes com o Evangelho. Então nós vimos que os discípulos eles estavam sobre esse impacto, da violência que aconteceu com Jesus. Essa era a situação. E aí eles estavam repensando sobre isso, e sobre isso eles conversaram com Jesus. E hoje, qual que é o que mais tem impactado a nossa vida?
a gente vai ver os últimos acontecimentos, nós estamos, né, ainda sob o impacto da pandemia causada pelo Covid-19. Mas além das milhares de mortes, né, e no Brasil as centenas de mortes que aconteceram, e quando a gente fala dessas mortes, a gente não está falando de número, a gente está falando de pessoas, de famílias que foram impactadas. Então, além disso, essa pandemia ela trouxe à tona uma série de desigualdades da nossa sociedade, que está sujeita à violência contra os mais vulneráveis, né? Então, as mulheres, os negros, sobretudo os jovens negros, né? Os indígenas, as pessoas LGBTQI+, as pessoas os mais pobres, as pessoas em situação de rua, né? Todas essas pessoas têm, a violência que acomete essas pessoas foi escancarada com essa pandemia. E aí nós somos convidados a rever essa situação, né? Quais são os caminhos que nós podemos ter? E nós vimos também que com essa pandemia a cultura da indiferença e da empatia ficou ainda mais latente, porque a gente vê que em alguns momentos valia o meu interesse, em alguns momentos o que era bom para mim, que era o que importava. Então, somos convidados a conversar sobre isso. E também para que a gente possa compreender essa realidade, como os discípulos, né, no caminho de Emaús, nós precisamos dialogar sobre esses acontecimentos e acolher as diferentes concepções. E assim a gente consegue superar isso que nos divide, chegar a um jeito, né, de resolver essas situações à luz do Evangelho. Não propondo situações fáceis ou situações de falácia, como se tem violência, vão usar arma, né? Se falta comida, vamos desmatar. Não é isso, é realmente conversar, dialogar, ver o que pode ser feito. Então, além da violência contra os mais vulneráveis, nós também temos a violência religiosa, né? Em nome de Cristo tem se cometido muita violência. Em nome de Cristo tem agredido muitas pessoas, principalmente as religiões de matriz africana e outras religiões também. A violência contra nossa casa comum, nós vimos nos últimos anos a quantidade de desastres ambientais que aconteceram, né? Esses desastres muitas vezes alimentados pela necessidade de lucro. Tudo isso a gente está sobre este impacto. E aí qual que vai ser a nossa reação? Nós vamos fazer como os discípulos, ficar tristes, tentar fugir dessa realidade? Ou nós vamos procurar dialogar e resolver isso à luz do Evangelho? Os corações dos discípulos, eles estavam divididos, marcados pelas dúvidas, né? O nosso coração também hoje está assim. Estamos cheios de dúvida, estamos às vezes sem saber por onde caminhar. Mas aí a campanha vem trazendo uma luz pra gente, e a gente vai ver que no item 91 do documento ele vai falar assim: a mensagem de Jesus não ergue muros, mas derruba-os. Não é de ódio, mas de amorosidade. Por isso precisamos expurgar a insensatez dos nossos corações e rever a forma como vivemos a nossa fé. Precisamos de profecias que abram os nossos olhos para as desigualdades, principalmente para aquelas promovidas em nome da fé em Jesus Cristo. E hoje em dia temos muitos profetas, né? Nós estamos vendo recentemente a quantidade de pessoas que estão agindo em defesa da vida. Então vamos para a segunda parada. A carta para as pessoas de boa vontade em um mundo cheio de barreiras e divisões. Como a Isabela acentuou bem, ele utiliza, né, o Evangelho de Lucas sobre os discípulos de Emaús,
e também enfatiza sobre o Efésios, que é o lema da campanha da fraternidade. Ele, no tempo, né, que a carta foi escrita, estava em curso a política da paz romana. Então era uma paz apenas no nome, porque essa política era uma estratégia do Império Romano para impedir que as pessoas se opusessem às suas leis. Então eles faziam essa paz entre aspas, para que as pessoas elas cumprissem as leis de forma e de maneira cega, né? Então eles tinham domínio entre as pessoas. E a paz romana era sinônimo de violência e exploração institucionalizada, que era bem diferente da paz que Jesus oferecia a todos. E que os discípulos tiveram essa experiência. Então, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, muitas das coisas aconteceram e marcaram a vida das comunidades. Como no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, entre adesões, conflitos, perseguições, o evangelho se espalhou por todo o território do império. E por isso que nós, como falou muito bem, como Jesus ele veio mostrar e quebrar o sistema, isso começou a incomodar. E quando começa a quebrar sistema, a sair do padrão, isso começa a incomodar a todos, porque a gente tem uma linha de pensamento. E quando começa a mudar essa linha de pensamento, começa a incomodar e isso começa as violências, as agressões, que é o que anda acontecendo entre nós. E que a campanha ela vem puxar. Vamos focar no diálogo, um diálogo que leva à unidade, um diálogo amoroso, um diálogo de compreensão. E foi assim que Jesus ele se manifestou entre os povos, né? E é o que a campanha ela vem nos direcionar. E ao se comprometer com a mensagem do Evangelho, essas pessoas não se orientavam pela observância da lei, cuja função social servia para demarcar uma separação entre Israel e as demais nações. As pessoas que aceitavam o Evangelho derrubavam o muro da separação e construíram um mundo de comunhão na gratuidade do amor de Deus que acolhe e perdoa. E vocês que estão nos acompanhando? Vocês são as pessoas que derrubam os muros ou que constroem os muros? São as pessoas que vão transformando a unidade ou a desunião? Então, faz-nos refletir muito sobre essas questões. E assim, realmente é um desafio muito grande a gente aceitar a diversidade que está entre nós. Que é essa questão das polarizações, né? Que são muitas... o ser humano tem muitas maneiras de viver hoje. E essas maneiras, elas nos assustam às vezes. E aí, por isso, essa dificuldade de aceitar. Às vezes, as palavras, elas são muito bonitas, mas nossas atitudes, às vezes, elas não são tão sensatas como deveriam ser. Né? A gente fala, a gente tem um testemunho através da palavra, mas a minha atitude geralmente não é o que acentua a palavra de Deus. E por isso que fala que a diversidade que conduz à unidade. Como a gente já havia comentado, nós seguimos muito os padrões da sociedade, os padrões da comunidade, os padrões de nossas famílias. E quando saímos desses padrões, nós temos essa dificuldade
de respeitar e acolher essa diversidade. E na carta aos Efésios, eles também têm essa dificuldade com o povo de Deus. Mas aí, Paulo, muito espertíssimo, o que ele faz? Ele traz essa unidade, colocando quem é a cabeça, quem que nós devemos seguir como testemunho de unidade, de amor? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa cabeça. Nós precisamos segui-lo. Nós não... Claro que devemos respeitar a história de cada um, devemos respeitar essa diversidade mesmo. Mas como esse respeito ele deve ser? À luz do respeito e do amor de Jesus Cristo, que é a pessoa que nós acreditamos e é a cabeça da nossa igreja, a cabeça da nossa comunidade e sociedade. E foi assim que São Paulo conseguiu conquistar a comunidade de Éfeso, né? Através de colocar Cristo, que é a cabeça da comunidade. E a fé em Jesus Cristo é o vínculo que une a comunidade e garante que experimentemos os sinais do reino de Deus entre nós, o amor, benevolência, perdão, a liberdade e a graça. Por isso, as pessoas que compõem a comunidade, isso é importantíssimo. As pessoas que compõem a comunidade precisam reconhecer-se como cidadãos e concidadãos do povo de Deus. Os cristãos e as cristãs não devem esperar nada de espetacular, que não seja o humilde exercício da fé solidária, que é o serviço mútuo. Então, esse é o ponto principal. Penso que é como a gente está falando, que Jesus Cristo é esse modelo de acolher e aceitar as pessoas. E é o que vem nos falar, que nós somos esses seguidores de Jesus Cristo. E que nós não precisamos esperar coisas espetaculares, né, diferentes, sendo que elas acontecem tão simplesmente no nosso meio. Mas nós estamos tão focados com tantas outras coisas que não trazem crescimento para a gente, e a gente acaba perdendo essa simplicidade, e aí a gente não consegue aceitar, acolher, amar e respeitar as pessoas, respeitar essa diversidade que está entre nós, né? A diversidade de religião, de cultura, de cor, de homoafetividade, de gêneros, né? E é o que Jesus nos mostra hoje, né? Esse modelo. E outro ponto importantíssimo é quando ele fala o evangelho, nossa, outro muito bonito também. O evangelho é força de Deus que derruba os muros. Então, se você acredita nos evangelhos, onde que a pessoa de Jesus Cristo é o centro e a cabeça, a gente consegue derrubar os muros. A gente não precisa mais construir muros, porque o mundo já está muito cheio de muros. A gente precisa derrubá-los e fazer com que todos se abracem. Por enquanto não, por causa da pandemia, né? Mas daqui uns dias nós todos vamos nos unir. Mas mesmo com esse muro que nos separa, ele ainda nos une. Como a gente comentou, e a Isabel comentou muito bem, com essa questão da pandemia, a igreja não parou, a gente não parou, nós continuamos. Só não continuamos com essa afetividade do próximo, do abraçar, mas que um dia vai chegar lá, né, se Deus quiser. Mas não fez com que criássemos muros e dificultasse esse nosso diálogo amoroso, né? Mas ele vem falando isso, que quem acredita no Evangelho tem essa força que vem de Deus e vai destruindo os muros que nos cercam, né? E a gente precisa acreditar cada vez mais nisso e fazer que a nossa
nossa fé, ela seja, né, essa transformadora no nosso meio, né, que nós não paramos somente nos nossos padrões, né, que elas derrubam realmente e que possamos sermos pessoas mais livres, né, libertas das amarras e desses muros que nos prendem e que não deixam ir ao encontro do próximo, aceitar o próximo, acolher o próximo. Vamos para a terceira parada? Então agora nós vamos para a nossa terceira parada. Então nessa terceira parada nós somos convidados a ver, julgar e agir. Então na terceira parada nós vamos rever as nossas ações. São as ações que à luz do Evangelho são possíveis de ser feitas ou já são feitas, né? Então na terceira parada, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido fez-se unidade. Então volta ao texto, né, da carta aos Efésios. E aí, quais são as ações que foram e são realizadas? Porque a gente vai considerar, como o texto fala, que a nossa fé em Jesus Cristo, ela não é uma fé solta, é uma fé que gera comprometimento, principalmente para que sejam derrubados todos os muros de divisões, né? O batismo que nós recebemos, ele exige que a gente se esforce, né, a favor, que as comunidades se esforcem para que a gente possa viver a unidade na diversidade. São muitos os exemplos, né, de boas práticas. Se a gente for olhar, a gente tem muita coisa que, infelizmente, vão contra o Evangelho, mas a gente tem muitas boas ações. E nessa pandemia também, isso ficou bem latente. Se por um lado tinha gente que estava defendendo o seu eu, querendo manter os seus privilégios, por outro lado, teve várias situações de pessoas e entidades que agiram em favor da vida. Então, enquanto tinham pessoas que estavam querendo que liberasse tudo e que cada um se virasse, vamos dizer assim, porque acaba que ia todo mundo se contaminar e todo mundo se contaminando, não ia ter problema. Por outro lado, muitas igrejas fecharam, encerraram suas atividades, né? Inclusive a nossa, mas só fecharam suas portas, mas as ações de caridade continuaram. A igreja
muito da sua criatividade, como já foi falado, para manter suas celebrações, para chegar àquelas pessoas que mais necessitaram. Então, teve ações muito positivas. E a gente tem, então, vários exemplos dessas boas práticas. No item 146 do documento, ele fala assim: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez-se uma unidade. Essa é a boa nova com a qual queremos nos comprometer. Nesta parada, nós vamos compartilhar, então, algumas boas práticas desta caminhada ecumênica, né? Esses exemplos, eles podem parecer simples, mas são importantíssimos, né? Porque eles vão alimentar a nossa fé e vão mostrar como que a gente pode, com ações simples, promover o diálogo e a unidade nas comunidades, nas cidades, nas regiões, né? No meio em que nós vivemos. Tem, então, algumas práticas que o texto traz, que foram as boas práticas do CONIC. A primeira delas é a promoção do diálogo ecumênico através da Semana de Oração pela Unidade Cristã. Então, essa ação ela foi promovida no intuito de que as igrejas, né, de denominação cristã pudessem celebrar na sua diversidade aquilo que é comum, que é a fé em Jesus Cristo. Então, as igrejas do Hemisfério Sul, na época de Pentecostes, né, elas vão unidas, né, e celebrando os dons do Espírito Santo, cada igreja com a sua característica, respeitando a sua individualidade, né, mas como a temos em comum Jesus Cristo, cada igreja está unida em oração. E aí repete a experiência do Pentecoste, onde cada comunidade orava para outra comunidade, né? A outra prática que a gente tem é a convivência interreligiosa. Nós sabemos das várias, principalmente mais recentemente, a gente tem notícia das várias agressões que algumas denominações religiosas estão sofrendo. Em 2016, teve em Brasília, né, teve um terreiro que foi incendiado por intolerância. Nesse terreiro, o pessoal da diretoria do CONIC estava em Brasília na época, né? Então, eles tomaram conhecimento junto com outros grupos e foram fazer uma visita até essa mãe de santo, né, responsável pelos terreiros. Lá eles ficaram cientes, né, da tristeza que ela tinha, ficaram cientes dos vários trabalhos sociais que eram realizados lá para atender os jovens, né? E aí na conversa eles perguntaram o que eles poderiam levar para ela para minimizar as suas perdas provocadas pelo incêndio. Aí ela pediu uma muda de pau-brasil, porque isso ela não tinha, né, no seu terreiro. E aí eles conseguiram a muda, foram lá e cerca de 20 lideranças religiosas das diferentes igrejas, entre ordenados e leigos, levaram essa muda, celebraram, né, fizeram a sua partilha lá. E aí essa data ficou para celebrar o aniversário da África. Então, todo ano, na mesma data, eles celebram como uma marca, né, de respeito entre as religiões. Assim, o fato de uma pessoa ter um credo diferente do seu não impede que tenha uma ação comum, né? Principalmente porque, se a gente for olhar a proposta de Jesus Cristo, nós vamos agir em defesa da vida, né? Nós não estamos falando dessa ou daquela denominação religiosa. A outra ação seria a superação da violência, realizando missões ecumênicas, né? A gente tem ideia de missão daquela coisa assim, daquela coisa antiga da época do descobrimento. A missão vai, pega aquele povo índio, que é como se fosse, né, um animal, e vai ali impor a religião, vai impor a sua cultura, e vai tornar aquele índio mais um seguidor, né, daquela religião dominante. Essa realização de missões ecumênicas, o diálogo é outro. Então, o que eles começaram a fazer? Eles vão em defesa da vida
e da espiritualidade dos povos, principalmente no caso dos povos indígenas. Então fala assim no documento: a vida, a espiritualidade e a forma de ver destes povos, no caso os povos indígenas, a primeira foi com o povo Guarani e Kaiowá, é relativizada frente aos interesses de grandes conglomerados econômicos, em especial, né, daqueles ligados à mineração. Então esses povos, eles sofrem muita violência. E quando foi a missão para essa região, a intenção era o quê? Defender aquele povo, defender a sua terra, defender o seu modo de vida, né? Então a missão, essa missão ecumênica, ela vai agir nesse sentido, não de impor a religião, mas de agir em defesa, né, do modo de viver daquele povo. No texto base a gente vai ter uma série de outras situações, mas aí também nas nossas regiões, cada um na sua região, pode ver situações, né, em que esse diálogo ele está acontecendo e é possível, né? Então aqui são algumas boas práticas, mas se a gente for observar no nosso cotidiano, quantas boas práticas acontecem, né? Então você aí na sua casa, na sua igreja, na sua região, pensa um pouquinho, né? Quantas boas práticas estão acontecendo na defesa dessa mensagem de Jesus, né? Na defesa considerando que Cristo é a nossa paz e que o que era dividido fez uma unidade. E aí a gente volta um pouquinho, né, lá no texto do discípulo de Emaús, né? Então eles perceberam a presença de Cristo e saíram em missão. E esse sair em missão não está atrelado a essa ou aquela denominação religiosa, porque a missão é o anúncio, a missão é levar a vida. Convida a celebrar tudo que nós falamos. Agora a gente coloca em prática, né? Ver, nós vimos, julgamos, agimos e agora vamos celebrar a campanha da fraternidade. E o importante quando coloco que diálogo, ele é diferente de conversa. O diálogo, ele é mais profundo, olhamos nos olhos das pessoas, ele vai ter um direcionamento, ele tem uma concretude. Já conversa, né? Oi, olá, boa tarde, como vai sua família? E não tem aquele aprofundamento. Se
eu estiver errado, você me corrige. Mas, então nós temos essa diferença, o diálogo acontece entre duas pessoas, mas que tem um fundamento e uma concretude. Que nós, né, no nosso dia a dia, nós, né, com a ajuda de Jesus Cristo, que foi esse mestre do diálogo, de trazer o diálogo que se faz unidade e que respeita toda essa diversidade que nós temos hoje, que possamos também concretizar no nosso dia a dia. Então a celebração, ela nos faz lembrar sobre, nos propõe, né, de nós estarmos superando estes muros que nos cercam através da paz que vem de Cristo. E ela tem uma proposta de celebração. Ela pode ser presencial ou ela pode ser também através da internet, das redes sociais. Só que nós não vamos ter muito tempo para a gente fazer a celebração. Mas nós temos uma poesia do cardeal José Tolentino Mendonça, que está aqui no final do texto base, e que ele vai tendo essas propostas de celebração. Tem a liturgia de entrada, a liturgia da palavra, e tem inclusive esse poema, né, que ele fez pelo momento em que estamos vivendo sobre a pandemia. A Isabel, ela vai ler pra gente, e aí peço que prestem bastante atenção, porque depois vocês vão escrever para nós uma palavra que te tocou, uma palavra que te ajudou durante esse processo de formação. Aí você pode escrever aí no seu grupo pode escrever aí no comentário pra gente, que a gente vai visualizando e vamos participando juntos. Livra-nos deste vírus e de todos os outros. Livra-nos, Senhor, deste vírus, mas também de todos os outros que se escondem dentro dele. Livra-nos do vírus do pânico disseminado, que em vez de construir sabedoria, nos atira, desamparados, para o labirinto da angústia. Livra-nos do vírus do desânimo, que nos retira a fortaleza de alma, com que melhor se enfrentam as horas difíceis. Livra-nos do vírus do pessimismo, pois não nos deixa ver que, se não pudermos abrir a porta, temos ainda possibilidade de abrir janelas. Livra-nos do vírus do isolamento interior, que desagrega, pois o mundo continua a ser uma comunidade viva. Livra-nos do vírus do individualismo, que faz crescer as muralhas, mas explode em nosso redor todas as pontes. Livra-nos do vírus da comunicação vazia em doses massivas, pois essa se sobrepõe à verdade das palavras que nos chegam do silêncio. Livra-nos do vírus da impotência, pois uma das coisas mais urgentes a aprender é o poder da nossa vulnerabilidade. Livra-nos, Senhor, do vírus das noites sem fim, pois não deixas de recordar que tu mesmo nos colocastes como sentinelas da aurora. Obrigada, Isabel. Pois algumas palavras surgiram aqui. Empatia, a Débora nos mandou. Realmente, quando a gente respeita o outro, a gente coloca no lugar dele. É o que significa a empatia. E o poema, ele nos faz rezar isso. A Isabel falou de uma forma tão suave que a gente consegue entrar fazer como uma oração esse poema. E depois a gente coloca, né, no Facebook, para que todos possam
né, ter acesso. E é isso que nós pedimos todos os dias, que o Senhor nos livra-nos desse vírus que está no ar, mas também que nos livra-nos dos vírus que cercam a sociedade e que não são bons e que matam muitas pessoas, né? A gente, infelizmente, está em torno desse vírus, mas atrás dele são tantas coisas também que estão matando, né? A gente vê também que tem sido chamada a atenção muito, né? O vírus da indiferença, né? Então, enquanto esse vírus microscópico, né, biológico, está acabando com as vidas, muito também tem a questão da indiferença. Muitas vezes as pessoas não estão tendo empatia com o outro, porque o outro é descartável. E a gente já refletiu na campanha de 2020, a campanha da fraternidade, que para eu cuidar do outro, né, eu também preciso, que para eu me cuidar, eu preciso cuidar do outro. É necessário a gente se fazer presente, né, se fazer próximo do outro. E se a gente não se faz próximo do outro, esse diálogo ele é impossível, como a Néia já falou. Né? Exato. Mas apareceram outras, né? Da noite sem fim, livra-nos. Livra-nos do vírus do egoísmo, que o vírus do desânimo não nos afasta da fé. Então, a noite sem fim, sabemos que a noite é escura, ninguém quer ficar na escuridão, né? Que Deus nos livre disso. O escuro não dá para enxergarmos. Que a gente saia desse e ficamos à luz, né? À luz de Cristo, que é Ele que nos ilumina e é Ele que vai nos ajudar a livrar do vírus do egoísmo, do desânimo e desse vírus, o que está por trás dele, né? Como colocaram aqui. E nós agradecemos pela participação. E é o que nós tentamos falar um pouco para vocês, né? Sobre a campanha da Fraternidade 2021. Uma campanha que está bem... Está belíssima, né? Belíssima. Assim, se a gente for ver, quem tiver oportunidade de ver o texto base, é um texto simples, é um texto fácil, muito rico. Isso. E vai dentro do texto base, a gente não apresentou aqui porque é difícil, né? Mas ele traz várias citações bíblicas. A gente vai ver que os profetas já tinham os mesmos clamores que a gente tem hoje, né? Então tá muito bonito esse texto, tá muito bonita essa campanha. Muito bonita. E ela é continuidade da do ano passado. Ela vai trabalhar conosco esse lado humano, o qual nós, seres humanos, estamos perdendo essa essência, infelizmente. Estamos nos muros e os muros estão nos abafando. E a campanha da fraternidade ela vai nos direcionar para que saiamos e derrubamos esses muros e façamos fraternidade, unidade e de forma acolhedora. Muita gente ali escreveu que livra-nos do vírus da intolerância, livra-nos do sentido de proteção, livra-nos do vírus do comodismo. Então são muitos vírus que estão ao nosso redor e com a ajuda de Jesus Cristo, que é o nosso mestre, é a cabeça da nossa igreja, a cabeça da nossa vida, nós vamos conseguir, né, desfazer esses vírus e esses muros que nos cercam todos os dias. Então nós agradecemos, né, todos vocês que participaram conosco. A gente pede desculpa pelas confusões, mas nós conseguimos transmitir a mensagem para vocês e nós esperamos que coloquem, né, no dia a dia e que aprofundem mesmo, porque o tema ele é muito bonito e eu li o texto base, ele é rapidinho de ler, né? Um dia você o lê, ou se não também hoje nós temos
muitas ferramentas no YouTube, né? E além do texto base, quem quiser específico, tem um material só para os jovens, tem um material direcionado aos círculos bíblicos, às crianças. Tem sim. Né? Então tem várias formas de trabalhar esse texto dentro, né, no nosso caso da Igreja Católica, dentro das várias pastorais, né? A possibilidade, como a Néia falou, a gente ainda não pode se reunir presencialmente, mas há a possibilidade de fazer os encontros, né, nas plataformas digitais que nós já aprendemos a lidar com elas por causa da pandemia. E vale mesmo muito a pena, assim, a gente vai entrar no período da Quaresma, então é bom que a gente faça essa reflexão, porque a proposta da campanha da fraternidade é que a gente faça essa reflexão à luz da nossa fé, né? E à luz da nossa fé a gente consiga encontrar outras soluções para esses desafios que nós temos, né? Exato. E sexta-feira, dia 12, às 18 horas, temos a formação sobre a Quaresma. Então, estão todos convidados, né? A participação foi muito boa, foi muito bonita aqui, né? Obrigada. E nós agradecemos muito mesmo pelo carinho. E nós vamos ainda também colocar essa formação no YouTube da paróquia, né? Aí a gente vai continuar colocando, tá bom? E caso tenha alguma questão, alguma dúvida, pode mandar, que aí na próxima formação sobre a Quaresma, né? Aí pode ser esclarecida também, né? Sim, tá ligado, né? Então nós agradecemos e é isso, né, Isabel? Tem mais alguma coisa pra falar? Então, mas é isso mesmo e nós agradecemos, tá bom? E esperamos vocês na sexta-feira às 18 horas. Quer tá? fazer a oração da campanha da fraternidade completa? Podemos. Que a gente fez a parte. Então vamos encerrar com a oração da campanha, né, da Fraternidade Ecumênica. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada. Obrigada.